galerinha do Creio, tudo bem? Fala, galera do Creio, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pode Creio. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente que toda quarta-feira à noite entra no lar de vocês. E esse Pode Creio, graças a Deus, é um projeto que está abençoando muitos lares, muitas famílias, adolescentes, líderes. E hoje é mais um dia de bênção aqui, né? Que Deus nos entregou. É verdade. Hoje está especial, um presente, gente. Que Deus deixou em nossas mãos. Verdade. Aqui. E vai ser um pouco difícil, né? Para fazer essa entrevista. Tão importante muito que é importante, hoje. Para vocês verem o nível. O nível que a gente chegou, hein, Chegamos em nível internacional. Não é uma pessoa mesmo. Que saiu do Brasil e está morando fora do país, não. É uma pessoa que vem de fora do país para cá. É muito sensacional. Chique. Eu creio, né? Muito chique. A gente quer apresentar para vocês, gente, esse homem de Deus, que ele é pastor, ele é produtor, ele é escritor, ele é roteirista, ele é multicoisa, ele é pai, ele é esposo, e ele fez diversos filmes que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, como A Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra, gente, todos que fizeram muito sucesso, muitos filmes. Só de falar o nome do filme já tô me arrepiando todo mundo conhece os filmes, gente. Ele se chama Alex Kendrick. Welcome, Alex Kendrick. It is good to be here. É muito bom so nice to have you here with us. A gente está aqui com a nossa tradutora, né? Muito prazer receber você aqui também. Vai ser muito mais fácil essa entrevista, né? Bem mais fácil. Me perguntaram, Vitor, você fala inglês ou não? Só língua estranha, mas se caso ele entender... E aí a gente quer começar perguntando, é a primeira vez dele no Brasil? Is this your first time in Brazil? Second time in Brazil. Segunda vez no Brasil. And I love coming here. E eu amo vir para cá. It is a beautiful country. É um país lindo. The people have been very gracious to us. As pessoas estão sendo muito graciosas com a gente. Food is amazing. E a comida é maravilhosa. Bom saber, bom saber. E que cidades que você já visitou aqui pelo Brasil? Which cities you have been in Brazil so far? Rio and São Paulo. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. As maiores, né? As maiores cidades. E você gostou mais de qual? Which one is your favorite? Be careful. Difícil, né? Both beautiful, both welcoming. Food in both places good. That's hard to say. As duas são lindas, as duas são boas. Os dois lugares tiveram comidas ótimas, é muito difícil escolher. Uma tem praia e outra tem a loucura do trânsito, né? One you have the beach and the other you have traffic. O Rio parece mais Flórida e São Paulo parece mais Nova York. Rio is like a Florida and São Paulo is like New York. Yes, but both are great. Mas as duas são ótimas. Quer fazer alguma pergunta, Vitinho? Eu queria perguntar para ele como que foi a inserção dele no Evangelho. Como ele conheceu a Deus. Qual foi o primeiro passo dele ali dentro da igreja? He wants to know how did you came to Christ, to get to know Christ in the first place. I'm the middle of 3 boys. Então, eu sou o irmão do meio de 3 meninos. Shannon is my older brother. O Shannon é o meu irmão mais velho. Stephen is my younger brother. O Stephen é o mais novo. My father was a minister. Meu pai era um pastor. Mother was a school teacher. A minha mãe era uma professora de escola, né, da escola. So they taught us about Jesus when we were very young. Então eles nos ensinaram sobre Jesus desde muito cedo. And as I grew, I saw that my parents' faith was real. E conforme eu fui crescendo, eu percebi que a fé dos meus pais era de verdade. So we accepted Christ at a young age. Então a gente aceitou Jesus naquela idade. Parabéns, gente. Isso mesmo. É diferente a gente ver uma família que serve a Deus de verdade. Isso faz a diferença no mundo, né? A família faz a diferença no mundo, né? A gente pode mudar o mundo. É isso aí, uma família estruturada. Vocês falaram da comida. Que comida que ele mais gostou daqui? So which is your favorite food from Brazil so far? Oh, as a snack. Então, vamos lá, como um lanche. The cheese bread balls. Pão de queijo, seu pão de queijo. Olha, então a gente fez uma surpresinha, então acho que você vai gostar. Vai lá, Lu. Cadê? Mostra na câmera. Queijo. Showing your camera. E brigadeiro, já provou? Brigadeiro. Did you try brigadeiro before? I don't know, but I love the chocolate and the coffee here too. Oh yeah. Okay. And the meat. Oh. Ele ama o chocolate, o café e a carne também, porque a gente comeu muito churrasco. So this is brigadeiro. This is great. Should I try? Experimenta. Vamos ver. Ao teste.
Muito bom. Somos suspeitos a falar dessa comida. Pão de queijo e brigadeiro Só não deu pra trazer o churrasco pra cá, que é muito complicado. We were not able to bring the churrasco. Nem a feijoada. Nem a feijoada. Or feijoada. This we were able to bring. Wonderful. Muito bom, gente. Maravilhoso. Eu quero saber como que ele descobriu esse propósito de vida dele de fazer filmes. So how did you found out this purpose in life to do movies, to make movies? We did not have a television when I was young. A gente não tinha televisão quando eu era mais novo. So it was a special time when we got to go see a family movie. Então era um tempo muito especial toda vez que a gente podia ir assistir a um filme como família. I remember looking at the screen. E aí eu lembro olhar o telão, né? I'm thinking I want to make movies one day. E aí eu pensava, eu quero fazer filmes um dia. My parents were very concerned. Meus pais ficaram muito preocupados. So they said most movies out of Hollywood are not good. E eles falavam que a maioria dos filmes de Hollywood não era muito bom. And we want you to honor the Lord. E eles falaram, a gente quer que você honre ao Senhor. So they prayed for the hearts of their 3 sons. Então eles começaram a orar pelo coração dos 3 filhos deles. By high school, all of us surrendered our lives to the Lord. E eu diria que ali durante o ensino médio, realmente nós 3 entregamos mesmo nosso coração ao Senhor. I admit I argued with the Lord. Eu vou admitir que eu brigava, assim, discutia com Deus. I wanted to make my version of a Christian Star Wars. Eu queria fazer a versão cristã de Star Wars. Christian Mission Impossible. A versão cristã do 007, Missão Impossível. Lots of action and explosions. Ação, explosão. But every time I prayed, the Lord said, no, your path is different. E aí toda vez que eu orava, o Senhor falava, não, seu caminho é diferente. You need to make movies that are not just delicious but nutritious. Você precisa fazer filmes que não são apenas deliciosos, né? Mas tem nutrição também, tem algo nutritivo ali. So you're ministering to the heart, not just the eyes. Porque eu quero que você ministre ao coração, não apenas aos olhos. So I said, yes, Lord. Então eu disse sim, Senhor. E quantos anos que ele tinha quando ele se imaginou assim? So how old were you when you pictured yourself like this, like a filmmaker? 10 to 12. Wow. Eu tinha 10, 12 anos. So young. Yes, but I had to grow up first. E é claro que eu tive que crescer primeiro. Not just in age, but in my maturity. Não apenas na idade, mas na minha maturidade. Yeah. So the Lord made me die to my dream. Então o Senhor me fez morrer pro meu sonho. So He could resurrect it His way. Para que Ele pudesse fazer ressurgir o meu sonho, ressuscitar o meu sonho. So everything I wanted to do has happened, just differently. Então tudo o que de fato eu queria fazer aconteceu, mas diferente. Yeah, it's better. E bem melhor. Quanto tempo demorou, assim, dos 10 anos até fazer o primeiro filme para essa maturidade? So how long it was from 10 to 12 into your first movie? When I graduated from college, Então, quando eu formei na faculdade, I told God I'm ready. eu falei assim para Deus, estou pronto. But He said, no, you're not. Mas Deus falou, não, você não está. You have to trust me Você first. precisa confiar em mim primeiro. I had Jesus in my life, Eu tinha Jesus na minha vida. but He was just one of the ingredients. Mas ele era apenas um dos ingredientes. He was not the Ele priority. não era a prioridade. So the Lord made me learn to die to myself, Então, o Senhor me ensinou a morrer para mim mesmo. follow Him with my whole heart. Seguir Ele de todo o meu coração. And then, not at 23, but at 33, He opened the door. Então, não com 23 anos, mas com 33 anos, Ele abriu a porta. I was mad at the time. Eu tava bravo sobre o tempo. Today, I think, thank you, Lord, that was the right thing to Hoje do. eu falo muito obrigada, Senhor, porque aquilo foi o certo, foi a hora certa. Perfeito. Nós somos líderes de adolescentes da nossa igreja. A gente acabou de fazer um congresso com 21 mil adolescentes. They had just did a conference with 21,000 teenagers. Sim, e assim, eu queria que você desse algum Uma palavra. Estou pensando na palavra em inglês. Uma palavra não é. Como é que chama, gente? Motivacional? Isso, uma Pro palavra. adolescente? Isso, exatamente. Que precisa dessa maturidade. Precisa entender. Para saber o seu propósito. Entender o que Deus quer na vida dele. She wants you to give a word, like maybe an advice to teenagers on how to discover their purpose, Yes. their calling, their mission. Like can you encourage a teenager? Yes, I would say to young people that if you have a dream and you're willing to let go and give it to God, He will grow you in ways where you can accomplish that. But what we tend to do
is seek our own glory first. Então, eu diria para quem estiver ouvindo, que é jovem, adolescente, que se você tem um sonho, então o sonho está aqui, você está segurando de mão aberta, mas a nossa tendência é sempre segurar assim. Então, se você tem esse sonho, We can actually accomplish more, though, when we die to ourselves and give Him the glory. eu aconselho a você a entregar esse sonho, realmente entregar esse sonho para o Senhor, fazer com que esse sonho morra mesmo, porque você vai conseguir muito mais entregando o seu sonho para o Senhor, meio que matando o seu sonho, deixar Deus cuidar dele e realmente depois deixar Deus fazer do jeito dele e devolver esse sonho para você do jeito de Deus. As a young person, I struggled with this. Mas como jovem, era a minha maior dificuldade. I argued with God, this is what I want to do, I just need you to bless it. Eu brigava com o Senhor, discutia com o Senhor. Isso é o que eu quero fazer e eu só quero que o Senhor abençoe. And God said, Alex, I am not your E employee. Deus falava assim pra mim, Alex, eu não sou o seu servo. He said, I am in charge, Eu estou no comando. and I love you. E eu te amo. So when I said, yes, Lord, and Então, gave it to Him, quando eu realmente disse sim, Senhor, e entreguei pra Ele, He opened a different door for me Ele abriu uma porta diferente pra mim, and helped me do the movies that I've done. mas me ajudou a fazer os filmes que eu fiz. All of them did better than I E expected. todos eles tiveram um resultado muito melhor do que eu estava esperando. I used to want to impress people at the eye level as if it was cotton candy for the eyes. Então, eu cheguei, né? Eu queria impressionar as pessoas apenas naquele sentido visual, assim, que fosse algo excelente visualmente, como se fosse um algodão doce para os olhos. And the Lord kept saying, go for the heart. E o Senhor sempre me dizia, vai pro coração, né? Atinge o coração. So as I learned to obey the Lord, He brought a lot of fruit. Então, conforme eu fui aprendendo a obedecer o Senhor, Ele trouxe muito fruto. So I learned something from Scripture. Então, eu aprendi algo nas Escrituras. The boy with 5 loaves and 2 fish, O menino com 5 pães e 2 peixinhos, he did not have much, ele não tinha muito, but he gave all of it to Jesus. mas ele deu tudo pro Senhor. And what did Jesus E do? o que o Senhor fez com isso? More than the kid could have ever done. Mais do que aquela criança pudesse imaginar. He's the same God today. E Ele é o mesmo Deus hoje. Glória a Deus. Peguei essa daí pra mim também. Que lindo, gente. É, Parabéns. a gente pesquisando, claro, sobre a vida do Alex, a gente viu que ele se formou em comunicação e também foi DJ em uma rádio. Queria Is que that você falasse como que foi essa inserção também, porque a comunicação ela ajuda na produção dos filmes também. E como que foi isso? They researched your life and saw you have a communications degree and you're also a radio DJ. So how did it play out in your career as a filmmaker? How did you use that? Throughout college, I was in radio Então, durante a faculdade, eu realmente estava no rádio, né, na estação de rádio. while I was waiting to make movies. Enquanto eu estava esperando para fazer filmes. After graduation, and God said, no, you're not ready to make movies. E aí, depois da minha formatura, e quando Deus disse, não, você não está pronto para fazer filmes. I said, Lord, what do you want me to do? E aí eu falei, Senhor, então o que o Senhor quer que eu faça? And He opened the door for me to go into ministry. E aí ele abriu a porta para eu entrar para o ministério mesmo. So I ended up becoming a youth pastor. Então eu me tornei um pastor de jovens. And I loved it. E eu amei. Ah, parecido com a gente, É é isso líder de mesmo. jovens. You're just like them, like youth leaders. Yes. And I did that for many years. E eu fiz isso por muito tempo. And it was during those years the Lord was preparing me to make movies. E eu entendo hoje que foi durante esses anos que o Senhor estava me preparando para fazer Yeah. filmes. Because I learned to depend on the Lord Porque first eu aprendi a depender do Senhor and primeiro. stop seeking my own glory. E parar de buscar glória para mim mesmo. É passinho após verdade. passinho que a gente vai aprendendo com De Deus. degrau A gente em degrau. primeiro que nem um bebezinho, né? Só vai engatinhando. tomando o leitinho na mamadeira e Deus vai ensinando a gente, né? Passo a passo. É isso mesmo. É, a geração de hoje, ela perde muito tempo, né? E acaba que vai amadurecendo depois, né? A gente vê os adolescentes antes terminavam com 18 anos e hoje em dia a adolescência foi para 23, 24. E a gente vê essa perda de tempo no celular, por exemplo, nas redes sociais. E eu queria perguntar para ele, como ele faz tanta coisa, é um exemplo de tanta coisa que ele faz com o tempo dele, como que ele administra esse tempo da vida dele? Saying that today young people, they're so distracted by their phone. Yes. They used to mature at 18, not anymore. We're looking at a longer teenage years. But she's asking, how can you manage so much with your time? Because Yeah. you're doing so much. And
kind of what advice you would give? I would say to young people, when you prioritize time with the Eu Lord, diria para os jovens que quando você prioriza o tempo com o Senhor, that is the wisest thing you can do. é a coisa mais sábia que você está fazendo. I learned that my greatest asset Eu aprendi que o meu maior recurso is the favor of God. é o favor de Deus. That means I have to chase that before anything else. Mas isso significa que eu tenho que buscar isso antes de qualquer outra coisa. Every time I jumped ahead of the Lord, Então toda vez que eu tentava assim atravessar Deus e ir na frente de Deus, it did not go well. não foi muito bom. So when I track with the Lord Mas quando eu corria com o Senhor, caminhava com o Senhor, and I obey Him, e aí eu obedecia a Ele, He does more than I could ever ask or Ele imagine. faz mais do que aquilo pode pedir ou imaginar. I never thought my movies would go around the world. Eu nunca imaginei que meus filmes iriam ao redor do mundo. But He says, walk with me and seek me first. Mas Ele falou, ande comigo, caminhe comigo e busque a mim primeiramente. And He will show up and answer you when you do that. E Ele vai aparecer e vai te responder. Ele aparece e te responde. James 4:8 says, draw near to God and He will draw near to you. Lá em Tiago, capítulo 4, fala que quando a gente se aproxima de Deus, você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você também. So chase Jesus first Então, persiga a Jesus primeiro, busque a Jesus primeiro. and watch what He does. E fica olhando o que Ele vai fazer. Amém, viu, Amém. pessoal? Aí, essa dica. Fica a dica aí. Primeiro o reino de Deus, pessoal. Primeiro buscar a Deus e depois a gente vai, na caminhada com Deus, vai Isso mesmo. perseguindo os nossos sonhos e Ele vai mostrando o que Ele quer E pra mesmo gente. que você não acredite em você mesmo, tem alguém que acredita em ele você. acredita. E confia em tudo que puxando você esse faz. gancho, eu vi que o primeiro filme que ele fez era para a igreja, né? Para a comunidade da igreja. E esse filme primeiro que estourou ou foi o segundo? So, like, we know that the first movie you did was for church, like for church community. Was this the first movie that blew up, or was not? Was the second? Yes, the first movie I wanted to do an action movie, Então, o primeiro filme que eu queria fazer, na verdade, era um filme de ação. and the Lord said no. E aí Deus falou não. Focus on lordship. Deus falou para eu focar no senhorio, né? So I made it a little movie called Flywheel Então eu fiz um pequeno filme chamado A Virada. about a used car Então, salesman. sobre um vendedor de carros usados. I made it for the community, Realmente eu fiz pra comunidade. and I begged God, please use this. E eu implorei pro Senhor, Senhor, por favor, usa isso. We made it with church A volunteers gente fez com voluntários da igreja. and went to our one movie E theater a gente foi para nosso único cinema da cidade. and begged them to show it on one screen. Imploramos para eles mostrarem em uma só tela, uma só sala. At first, they did not want E to. eles não queriam, né? Primeiro eles não falaram. But when não. we got permission, we showed it one week. Mas quando a gente conseguiu a permissão, a gente mostrou apenas por uma semana, né? Ficou ali em exibição por uma semana. And we prayed like crazy. E aí a gente orou que nem louco. God likes it when we seek Him. E Deus gosta quando a gente busca Ele. The movie blew up. E aí realmente o filme estourou. It lasted 6 weeks. Ficou em exibição por 6 semanas. And then that movie ended up selling 1.3 million E DVDs. aquele filme vendeu 1,3 milhões de DVDs, de cópias de DVD. We were stunned. E a gente ficou realmente chocado, impressionado. So that led to Facing the Giants. Então, aquilo que levou a Desafiando os Gigantes. And Sony came after us. E aí foi quando a Sony, né, veio They- atrás da gente. They said, we want to put your movies around the E world. aí eles que falaram, nós queremos colocar os filmes de vocês ao redor do mundo. Only God could have done that. Mas somente Deus pode ter feito So aquilo. then Verdade. Fireproof, Aí depois, né, Courageous. Fireproof, que é a prova de fogo, Corajosos. Yeah. Can I tell you a Parte de quick Guerra. story? Posso falar uma Course. história? With each movie, the Lord stretches me. Cada filme o Senhor me estica. Unfortunately, we learn the most through trials. Infelizmente, a gente só aprende com as tribulações e os desafios. We don't grow much when we're A comfortable. gente não cresce muito quando a gente está confortável. After Courageous, I said, God, what do we do next? E aí, depois de Corajosos, eu falei, Senhor, o que a gente faz agora? And He showed me a picture of an old lady praying in a closet. Então, Deus me deu essa visão de uma senhora orando num armário, né? No closet ali. And I said, God, that is not a movie. E aí eu falei, Deus, isso aqui não é um filme, não. Again, I see an old lady praying in De a closet. novo, ele me deu essa mesma visão de uma senhora orando ali no armário. And I said, I'm not making that movie. E eu falei, Deus, eu não vou fazer esse filme. It's not exciting. Não é legal, não é animador. Não. And so I was frustrated. Aí eu fiquei frustrado. I said, God, what do you want me to do? E aí eu insisti de novo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? He said, I'm showing E you. Deus só falou, eu tô te mostrando.
fight your battles in prayer first. Lute as suas batalhas em oração primeiro. So I told our team, E aí eu falei pro nosso time. and they said, "Are you sure?" E aí o meu time respondeu, você tem certeza? Even Sony said, "Do not do this. Até mesmo a Sony falou, não faça isso. This is not a good idea for a Não movie." é uma boa ideia para um filme. We prayed again E a gente orou de novo. and said, "Lord, we will obey you." E a gente falou, Senhor, nós vamos te obedecer. So we made the movie War Room, Então a gente fez o filme Quarto de Guerra. and everybody said this will fail. E todo mundo falou, esse filme vai fracassar. But when it came out in theaters, Mas quando, né, foi lançado nos cinemas, it went to number 1. foi número 1, chegou ao número 1 rapidamente. Foi uma explosão mesmo. Well, first weekend. Então, Só no minha mãe primeiro, assistiu umas 6, 7 vezes. no primeiro fim de semana de estreia já chegou a número 1, né? Eu Uau! só confirmei, de fato. Então, Deus pega umas coisas assim que parecem ser muito simples e faz o extraordinário, né? God really takes simple things and Yes. make it extraordinary. Again, when his power is on something, it works. De novo, como eu falei, né? Quando o poder dele está sobre alguma coisa, as coisas funcionam. It's up to us to obey him. Mas nós temos que obedecer. E como que ele faz para se preparar e preparar assim a equipe? Não sei se é só ele que escreve ou os irmãos também. Como que eles fazem para se preparar para escrever assim um roteiro, o filme? How do you prepare to write a script if it's only you or your brothers also? And how do you prepare the team for Yeah, a movie? before we write a movie, we lay the groundwork in prayer, Então, antes da gente escrever um filme, a gente realmente fundamenta isso em oração. and we do a lot of research Então, a gente faz muita pesquisa também. and get a lot of counsel. E a gente ouve muito conselho. So it takes months, Então, isso leva meses. and then we write the script. Então, aí a gente escreve o roteiro. We pray for every cast member. E aí a gente ora por cada membro do elenco. We look for people that believe in Jesus first. Então, a gente procura atores e pessoas do elenco que acreditam em Jesus primeiro. Isso mesmo. Todos os atores são cristãos? All your actors are Christians, right? See, yes, Wow. yes. So we look for Christians first, and then we look for which of them can act. E aí a gente... Primeiro a gente olha quem é cristão. E aí depois que a gente vê se essa pessoa pode atuar ou não. But talent is second to their faith. Mas o talento é secundário à fé deles. So then we ask them this question: Então a gente pergunta a seguinte pergunta para eles. Is there anything in your life Existe alguma coisa na sua vida that would prevent God from blessing your work in this movie? queria impedir, ou seria uma barreira para o Senhor ter liberdade e abençoar esse We filme? do not look for perfect people, A gente não está procurando por alguém perfeito, but someone whose heart is right. mas por alguém que o coração esteja no local certo. We love working with them, A gente ama trabalhar com eles. and we have watched what God has done. E a gente tem visto o que o Senhor tem feito. Verdade. E como que vocês acham essas pessoas? Porque no começo foram pessoas da igreja, né? E aí o restante do elenco? So first you started with people in church, but today how do you find them? Like how do you cast? How do you do casting? There are Christian casting agencies. Então, hoje existem agências cristãs de elenco, né, para elenco. There used to be just dozens of Christian actors, Existiam algumas dúzias, né, de atores cristãos na época, quando a gente and começou. now we have over 2,000. Mas hoje a gente tem mais ou menos 2.000, né, atores. And we're praying the same thing happens in Brazil. E a gente está orando que a mesma coisa aconteça no Brasil. Se Deus quiser, porque aqui a gente faz umas peças de teatro, aqui Tem na que ir lá igreja em mesmo. Musicais. Musicais. E tem bastante gente boa. Vamos fazer aqui no Brasil. Nós atacamos de artistas mesmo, né? De atriz, Try. atores, tudo aqui. E o engraçado, ele contando a história de como é que ele falando que cada vez que ele vai fazer um filme, Deus estica ele, né? Mesma coisa quando a gente vai preparar um sermão, uma pregação. Deus primeiro, ele age conosco para depois, para passar para o público, para os irmãos da igreja, para verdade. Deus agir. Porque se a gente não... É aquela história de viver o que prega, né? É isso que é muito Então, a gente interessante. só fala palavras ao vento, né? É isso mesmo. E eu tava pesquisando aqui, os filmes deles foi indicado a diversos prêmios, né? O Corajosos e A Virada. A Virada foi, eu acho que foi um dos primeiros filmes, foi o primeiro filme evangélico, assim, que deu aquele up que todo mundo falou, não, vamos assistir. Que no Brasil todo mundo corria atrás para assistir A Virada e não achava. E como que foi receber a indicação para esses prêmios? Dos filmes, como roteirista, o melhor filme e o prêmio especial, né, que eu vi aqui. E o melhor ator também. To be nominated for this award
awards, received these awards, and how you feel? I have a story about the awards. Então, eu tenho uma história sobre as premiações. In Matthew chapter 6, Em Mateus capítulo 6, Jesus tells an example ele conta um exemplo, né, uma parábola, about a man who prays on the street corner que sobre um homem que fica, né, orando e louvando a ele na rua ali, just to be seen by other mas people. ele fica ali na esquina, num ponto estratégico só para ser visto pelas pessoas. He says that man has no reward in heaven. E Jesus fala, aquele homem não tem nenhum prêmio. Praying is a good thing. Orar é algo bom, But if you're doing it for your own glory, mas se você faz para sua própria glória, God has no reward for you. Deus não tem nenhum prêmio para você. He says the same thing about people who give away money to be seen, E ele fala a mesma coisa sobre pessoas que doam dinheiro apenas para serem vistas. or people who fast to be seen. Ou até mesmo as pessoas que jejuam para serem notadas. And Jesus says you have no reward from E heaven. Jesus fala, você não tem nenhum prêmio no céu, nenhuma recompensa no céu. So there is a difference between someone doing good things for God Então tem uma diferença entre uma pessoa que está fazendo coisas boas para Deus or doing good things for themselves. e uma pessoa que está fazendo boas coisas para ela mesma. So the Lord asked me something very important last year. Então o Senhor me perguntou algo muito importante ano passado. We have won many awards. Realmente nós ganhamos muitos prêmios. After we made The Forge, Então, depois que a gente fez A Forja, which I think is our strongest movie, o que eu acho que é o nosso filme mais forte, o melhor filme, I said, God, will we win any eu awards? falei, Deus, será que a gente vai ganhar algum prêmio? He said, is that what you're chasing? E aí Deus me perguntou, é isso que você está buscando? Or are you chasing my glory? Ou você está buscando a minha glória? And I was very convicted. E aí fiquei muito arrependido. And I said, God, I'm E sorry. eu falei, Deus, me perdoa. So, Lord, would you use this movie E aí eu falei, Deus, então o Senhor usa esse filme and only give us what we need? e apenas nos dê aquilo que a gente precisa. And we will not chase awards. E a gente não vai buscar por premiações dessa vez. We will chase excellence, A gente vai buscar excelência, but not for our own glory. mas não para nossa própria glória. Our whole team agreed, E todo o nosso time concordou. and we gave the movie to the Lord. E aí a gente entregou o filme ao Senhor. And I think The Forge is our strongest film. E eu acho que A Forja é o nosso filme mais forte. Estamos Pra ansiosos agora para assistir. Mais ansioso do que eu já estava. Verdade. Esse negócio assim, de fazer com excelência dá muito resultado, né? Tudo que a gente faz, fazer com excelência, seja cantar, seja Tudo. pregar, seja ser um líder, fazer com excelência, traz Servir com excelência em tudo, né? Na igreja a gente tem uma amplitude que a gente pode servir de diversas formas. Se você é bom para recepcionar, você fica na recepção. Se você gosta de redes sociais, você vai direto para comunicação, E para você mídia. atrai crentes e não crentes Através da do- forma que você trabalha com É excelência, isso mesmo. dependente do Independente. cargo. Não é só pregar, não é só cantar que atrai almas para Cristo, mas a forma que você serve também. Seja na porta da igreja ou no púlpito. É né? isso mesmo. I have learned that the more your ego is out of the way, Eu tenho aprendido que quanto mais o nosso ego fica de fora, the more Jesus will shine through you. mais Jesus vai brilhar através da sua vida. So chase Jesus with excellence. Então, busque a Jesus com excelência. That is the best result, Esse é o melhor resultado. but not for your glory. Mas não para sua glória, para sua própria glória. Temos que ser que nem árvores, né? Nós temos que crescer as raízes para baixo para depois nós gerarmos frutos, estiver fixados, não é mesmo, né? É isso mesmo, crescer e deixar Deus aparecer com os frutos que a gente vai trabalhando no dia a dia. Acho que E tem alguma cena de alguns dos filmes, ou de alguns, né? Alguns, que foi uma experiência pessoal dele com Deus? So, is there anything in any movie that was actually your personal experience with God that you put it on the screen? Yes, Sim. I was struggling to go further in faith, Eu passei por esse momento de dificuldade de conseguir ir mais profundo na minha fé. to trust what the Lord was saying, De confiar mais naquilo que o Senhor está falando. and not stopping until He said stop. E não parar até que Ele diga pare. But every time I trust the Lord, Mas toda vez que eu confiava no Senhor, even when it's hard, mesmo quando era difícil, He accomplishes more than I could ever ask or Ele imagine. realmente fazia muito mais daquilo que eu estava pensando, pedindo ou imaginando. In facing the giants, E aí, desafiando os gigantes,
The Lord gave me a scene, Ele me deu uma cena, né? a young athlete carrying a man on his back. Um atleta, né? Deus me mostrou essa cena de um atleta jovem carregando um homem nas suas costas. Across the whole field. Atravessando o campo. We call it the death crawl. A gente chama isso como se fosse a travessia da morte. It is hard for the athlete, Porque é muito difícil para o atleta fazer isso. and he cannot see how far E he's gone. ele não pode ver o quão longe ele He's tá indo, né? blindfolded. Então ele tá vendado. But his coach keeps telling him to keep going. Mas é o treinador que fica dando as instruções e dizendo vá, né? When he gets to the end, E aí quando ele chega no final, he goes much further than he thought. ele vai muito mais né? Ele tinha alcançado uma distância muito maior do que ele estava imaginando. It inspires the whole team. E aquilo inspirou o time inteiro. So that's what I felt like. Aquela cena representa o que eu sentia. Where when I trust the Lord É que quando eu confiava no Senhor, and I listen to him, eu ouvia Ele. he does more than I Ele thought. fazia muito mais do que eu pensava. It's not always easy, Não é fácil, não é sempre fácil. but he is worth it. Mas vale muito a pena. Mas é uma visão que ele tem muito diferenciada. Isso é uma coisa que ele sentia na vida dele, mas para colocar numa cena, num filme, é uma visão extraordinária, né? Ele tem essa experiência com Deus, mas ele coloca no filme de uma forma que vai atrair as pessoas, né? Deus dá estratégia, né? Sensacional. Quando eles nos mostram alguma coisa. Essa forma dele criar a cena, ter a visão antes, igual ele teve a visão do quarto de guerra. Foi ali, você pensa, como que a pessoa vai começar a criar aquilo? Eu não teria criatividade para fazer um filme. Para muito menos meio vídeo, assim, a gente gravando, a gente já começa a travar. Imagina um filme. E ainda mais que ele, além de ser o produtor, o diretor do filme, ele é ator do filme. É aí que é o interessante, né? E aí que começa a engrenagem rodar de verdade. There was an old lady praying for us, Tinha essa senhora que ela orava por nós, né? Ela estava orando pela gente. and she was very godly. E ela era muito de Deus, assim. She did not want any attention, Ela não queria nenhuma atenção para ela. but we saw how powerful she was. Mas a gente percebeu quão poderosa ela é. And she inspired the character of Miss Clara. E foi ela que inspirou a personagem da Miss Clara, né? No filme Quarto de Guerra. There was another man E tinha um outro senhor também. that came to our school and prayed over the lockers. Que ele vinha na nossa escola e orava sobre os armários. He did not want any attention, Ele também não queria nenhuma atenção. but we saw what they were doing. Mas a gente observava o que eles faziam. And so we put that character in the movies. Então a gente colocou esses personagens nos filmes. And so millions of people have been inspired by them. Então milhares de pessoas foram inspiradas por eles. And they never knew this would E happen. eles nunca imaginaram ou souberam que isso ia I would acontecer. tell people, when you're using your gift for the Lord, E eu costumava dizer para as pessoas, quando você começa a usar o seu dom para o Senhor, you never know what he's going to do or who you're going to influence. você nunca sabe o que ele vai fazer e quais as pessoas que ele vai influenciar. Chegar a isso, né? where can we reach, Tanta right? gente no mundo e tantas gerações, É né? isso mesmo. Você pode nos contar uns 2 testemunhos de pessoas que testemunharam após assistir algum filme? Do you have like 2 testimonies that people that have watched the movie and shared with you that impacted you? Oh, in Fireproof, Então, em A Prova de Fogo, there was a husband tinha um marido that was having an affair in another town. que estava tendo um caso, né? Tinha uma amante numa outra cidade. He took his mistress to the movies Ele foi com essa amante para o cinema. to Assistir see o filme. the movie Fireproof, Para assistir o filme A Prova de Fogo. not knowing what it was about. Não sabendo sobre o que era. The Lord convicted him so much. E aí o Senhor fez, ele se arrependeu tanto, né? O Senhor tocou muito o coração dele. When they walked out of the theater, E aí quando ele saiu do cinema, he turned to his mistress ele olhou assim para a amante and he said, I am wrong. e falou: eu estou errado. We have to stop doing A gente this. precisa parar de fazer isso. She was very angry. E ela ficou muito brava. And she said, if you stop, I will tell your wife. E aí ela falou: se você parar, eu vou contar para sua esposa. He said, I'm going home to tell her myself. Aí ele falou: não precisa, porque eu estou indo para casa contar para ela eu mesmo. His wife was very angry A esposa dele ficou muito brava. and left for a few weeks. E ela saiu de casa por algumas semanas. And he prayed and asked God to forgive him. E ele, durante essas semanas, orou e pediu para Deus perdoar ele. And he prayed for his wife. E ele orou pela esposa também. She came back. Ela retornou para casa. They went to counseling Eles foram para aconselhamento. and rededicated their marriage to the E aí Lord. eles rededicaram, né? Fizeram novamente os seus votos para o Senhor. Com They o came Senhor. to our E church, eles vieram para minha igreja, both crying.
os dois chorando and said, "Thank you for Fireproof." e falando obrigada por a prova de fogo. So, Que Que lindo, que testemunho, hein? bênção. E isso com certeza aconteceu no redor do mundo, né? É, Não isso- só isso é aconteceu só o que perto ele de sabe, vocês. né? É. Isso é só o Imagino que eles sabe. nem sabem, né, o que aconteceu. I can tell you stories all day. Eu posso ficar aqui o dia inteiro contando histórias pra Essa vocês. é a melhor parte, né? Faz uma lista que a gente vai fazer um podcast só dos testemunhos do filme. De todos os filmes. Tem que começar depois já falar do A Forja, né? Que É, o já testemunho podemos que vai, trazer, que vai né? ter ainda. Sim. Mas é maravilhoso tratar de Deus assim no filme, né? A gente acha que um filme é só pra assistir, ter aquele tempo livre. Eu falo que a gente levava todos os filmes dele, eu acho que eu não assisti nenhum fora da igreja. A gente fazia o cinema dentro da igreja com todos os filmes dele. A gente gosta de fazer Assisti isso. todos, principalmente o Quarto de Guerra. As irmãs lá do Círculo de Oração, Dani, foi assistir esse Quarto de Guerra e eu infiltrado lá no fundo da igreja assistindo. As irmãs chorando lá na frente, na tela, e eu lá atrás chorando no fundo da igreja. Eu falei, tudo isso pra assistir um filme realmente de qualidade cristã, né? Que hoje em dia é muito difícil, é raro ver isso. E tem muito- gente que tem essa vergonha, assim, de vir pra igreja, por exemplo. Eu não preciso ir pra igreja, eu sou uma boa pessoa, assim, né? Achar que é humilhante ir pra igreja e por isso fica mais difícil de ser evangelizada, né? Então, o filme é uma forma de entretenimento que pode chegar nesses não cristãos e torná-los eles a ser salvos, né? People that don't want to come to church or are afraid to come to Yeah, most media is delicious but not nutritious. A maioria das coisas que a gente vê na mídia é aquilo, né? É deliciosa, mas não é nutritiva. We want to make movies that do entertain, A gente quer fazer filmes que realmente vão te entreter, but they challenge your faith and take you deeper with the Lord. vão desafiar a sua fé e te levar mais profundo com o Senhor. And Jesus told stories, Porque Jesus contava histórias, Parables. parábolas. so we want to tell stories that help people grow in the Lord. E a gente quer contar histórias e ajudar as pessoas a crescerem com o Senhor. Toda a equipe faz a parte deles, produzindo esses filmes, e a gente tem que fazer a nossa parte, levando não crentes pra assistir também, esse né? filme. A nossa parte. Yes, thank you. Sim, obrigada. I do invite all of Brazil to see The Forge. Eu realmente quero convidar o Brasil para assistir a Forja. You will laugh and cry. Você vai rir e você vai chorar. You will be challenged. Você vai ser desafiado. And I think it will stir your heart. E vai realmente mexer no seu coração. It focuses on discipleship O foco é discipulado and going deeper as a church body. e ir mais profundo como o corpo de Cristo. And it has a strong message of E forgiveness. tem uma mensagem muito forte de All perdão. of us have somebody that has hurt us. Todo mundo que vai ver, né, vai se identificar. A gente tem todos nós temos uma pessoa que nos magoou, que nos ofendeu. It could be from a relationship or even from your father. Pode ser um relacionamento, pode ser o seu próprio pai. So this movie will grab your heart Então esse filme ele vai assim capturar seu coração and it will help you grow spiritually. e vai te ajudar a crescer espiritualmente. Deixar o pessoal com um gostinho Vamos deixar, vamos colocar ali de pra gostinho gente de o quero ver trailer. esse Vamos filme. assistir o trailer, pessoal? Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Você é meu filho, mas eu te dou um mês para arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Não é fácil para uma mulher despertar um homem em seu filho. Vamos orar pro Senhor abrir os olhos do Isaías para que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Tá certo, Jesus. Eu deixo em suas mãos. Chegou 15 minutos Eu antes. não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo para mim. Quem mais investir na próxima geração Isso é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. irá conquistá-la. Isaías, bem-vindo à Forja. A Forja, 26 de setembro, exclusivo nos cinemas. Esse carro era do seu avô? Vamos assistir, galera. Pra vocês ficarem ligados, dia 26, Tá em peso, gente. em o todos os pessoal cinemas do Brasil, cinema. né? Que a gente é bom de fazer isso. É isso fechar aí. sala de cinema. Creio Nossa é igreja. especialista em fechar sala de cinema. E a Rutinha falou que vai ser a primeira a entrar. Ali, ó.
Vamos para um quadro agora? E aí, produção, vamos para um quadro agora que chama Papum. O papum é assim, a gente fala uma palavra e ele tem que falar a primeira palavra que vier na cabeça. Okay. So it's like back and forth. They will speak a word, and then you have to say the first thing that comes to your head. Oh, okay. To be ready. Ele é muito bom em jogos. You're very good at games. Okay. Faz Eu uma. começo um? Esse daqui eu acho que vai ser muito difícil pra ele responder. Um filme. One movie. One movie. War Room. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Pode falar, Dani. One song. Uma música, one song. Great is the Lord. Grande é o Senhor. Um líder. A leader. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, presidente americano. A book. Um livro. A book. Mere Christianity. Cristianismo puro e simples. Uma comida brasileira. A Brazilian food. Ah. Pão de queijo. Um personagem da Bíblia que mais inspira. A Bible character most inspiring. Joshua. Josué. Um sonho que você ainda não realizou. A dream that you have not yet see it happen. A dream that you still have. To make a movie in Brazil. Gravaram um filme no Brasil. Ó, se você quiser figurante, não precisa nem atuar, só ficar figurante. Fico lá fingindo alguma coisa. Something, whatever you tell me to do. Figurante e o Creio, se você quiser, a gente convoca o Creio pra fazer de figurante em multidão, se precisar. If you need volunteers. É isso aí. Tem um casting de mais de 20. Aqui A huge casting. não precisa nem de teste, já passou no crivo já. Vai no Crente Não Mente? Vamos no Crente Não Mente agora? É o seguinte, a gente faz uma pergunta... Não é muito difícil, porque a gente... Não tem muita pergunta difícil pra fazer. Não. Mas assim, não pode mentir. So it's a skit kind of called Christians Don't Lie. Okay. And they will ask you a couple questions, but you cannot lie at all. Okay. You're Christian. Okay. Vamos lá? De todos os filmes que ele fez, qual que ele tem, assim, maior carinho? So from all of the movies you made, which one is like closest to your heart? Mm. You cannot lie. Complicado. Overcomer. Overcomer? Yeah. Overcomer. Oh. É o Overcomer. Peraí. Mais que Vencedores. Mais que Vencedores, obrigada, gente. Então é o filme favorito dele, Mais que 2019. Vencedores. Que é o que ele tem mais I got carinho. to... the Lord was teaching me a lot of things Porque nesse filme, o Senhor estava me ensinando muitas coisas. about my identity in Christ. Porque ele estava me ensinando sobre a minha identidade em Cristo. And I got to teach all of my children. E aí, durante a produção, eu pude ensinar para os meus filhos. And they were with me, helping me make the movie. Então, meus filhos que me ajudaram a fazer o filme. So I say that as a father. Então, eu digo isso Tem como mais pai, carinho né? mesmo. Exatamente. Toca o coração, né? Verdade. Eu acho que todos os filmes tocam. Mas é o dele, O dele, falando de porque filho, de pai filho, falando de filho. Os filhos ajudaram nesse filme. Aí é muito bom quando tem a família do lado, assim, pra fazer. A filha dele tá aí, muito Tá linda, ali, cadê ela? tá lá fora ali, ó. Muito linda a filha dele, tem que... Mais uma perguntinha? Vamos lá? Nos conte uma situação constrangedora que aconteceu no set de filmagens. The most embarrassing situation or one embarrassing situation that happened during the set, during the filming. In any movie. An embarrassing situation for you. And I have to tell the truth. Yes, you cannot lie. Okay. So here is the truth. Então aqui vai a verdade. But I will not show this to you. Mas eu não vou mostrar pra vocês. I was doing a scene in Facing the Eu Giants tava fazendo uma cena em Desafiando os Gigantes. where I had to cry very hard. Porque eu tinha que chorar muito, assim, chorar bastante. The camera was moving in. E aí a câmera tava chegando perto. I had my eyes closed while I was Então eu crying. tava com meus olhos fechados, chorando. And a long string of snot was coming out E of aí, my assim, nose. aquela gota bem longa, assim, I did not de know cada
that. O carro do meu nariz estava saindo e eu não sabia. The crew was like, oh. E todo mundo aqui tava assim, tipo, que nojo. That is not in the movie. E aí eles falaram, isso não tá no filme. Nos poupe dessa imagem. Save us from that picture. Ainda bem que ele não vai mostrar. Mas é que tava muita muita emoção ali, Ai, ai. Olha, a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui. É uma honra, é um prazer vocês estarem aqui no nosso país, na nossa igreja. E a gente quer agradecer todo esse trabalho que vocês fazem, que muda e transforma vidas. E que Deus continue abençoando, dando graça, força para vocês continuarem fazendo isso que vocês fazem. Que é uma bênção para gerações e gerações e gerações. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a equipe e todo mundo, né? É isso aí. Que continue dando frutos, né? Continue dando muitos frutos pro reino de Deus. E por favor, que seja pelo menos mais uns 10 filmes pra frente, 15, 20. O próximo pode ser no Brasil. Pode ser no Brasil. Nem que for só uma participação especial. São Paulo, please. Tem que ser em São Paulo. Se quiser uma praia, a gente até arruma uma pra você. A gente arruma uma praia. A gente fecha a radial, coloca areia e água no meio ali, já é. In the city. Yes. Well, Brazil has been a blessing. O Brasil tem sido uma bênção. And it has been an honor to be here. E tem sido uma honra estar aqui. And I think God's going to do something amazing. E eu acho que Deus vai fazer algo maravilhoso. I'm grateful for the church in Brazil. Eu sou muito grato pela igreja no Brasil, a igreja brasileira. Amém. Amém. E você que está assistindo o Pode Creio, deixa seu like, comente, se inscreva. O filme que vai estrear essa semana. E é pré-estreia agora. Estreia dia 26. A pré-estreia é hoje, na quarta-feira. Ah, é verdade, a pré-estreia tá acontecendo hoje, a pré-estreia. É verdade. É isso aí. É isso aí, a gente vai acompanhar. E também não se esqueça de se inscrever na Rádio AD Belém, TV AD Belém. Isso aí. E também no Instagram do Creio AD Belém. Segue o Alex. Segue o Alex, por favor. Follow no Instagram. Vai lá. É isso aí, ó. Eu não sei falar inglês, a Dani sabe, ela faz isso por mim. Então, siga no Instagram. Pessoal, é isso aí. que esse podcast você compartilha com todo mundo para ser uma bênção. Faz os cortes aí, poste, marque o Creio, marque o Alex. Exatamente. E a gente vai repostar tudo. Para ser muitas bênçãos para muitas vidas. Isso aí. Deus abençoe a todos. Thank you for coming. Deus abençoe. God bless you all. Thank you. Bye bye.